Eu escrevi hoje um texto na Folha, que está fazendo, enfim, graças a Deus, muito lido, né? Até havia pouco mais lido, em que eu trato daquilo que em Brasília se trata abertamente, já, impeachment. Impeachment. Aliás, o Bolsonaro falou pela primeira vez a palavra impeachment, anotei, anteontem. E lembrei de um texto que eu escrevi em 2015, quando a Dilma falou pela primeira vez a palavra impeachment. Só que o próprio Bolsonaro se encarregou de elevar a temperatura das coisas. E divulgou um texto, nós vamos falar daqui a pouquinho da coisa do impeachment, eu quero começar por esse texto, e divulgou uma carta anônima, escrita sabe-se lá por quem, provavelmente por algum aluno do Olavo de Carvalho que escapou do zoológico, por alguém que não tenha tomado vacina antirrábica. O próprio presidente divulgou um texto que diz que não há saída para o Brasil. Não sendo alguma outra senha secreta, alguma forma de assinatura, o texto termina com sell. Se foi inclusive uma tentativa de inglês, faltou um it ali. Venda. Venda o quê? Considerando que é o texto de alguém que parece querer se identificar com o mercado financeiro, está dizendo o quê? Venda o Brasil. Venda seus ativos. Venda tudo, caia fora. O presidente da República está divulgando um texto que termina dizendo para que não confie no Brasil. Dizendo que não confie no Brasil. Recomendando que não confie no Brasil. Ora, que presidente da República faz isso? Aliás, um texto, quem quer que tenha escrito essa porcaria, deve ter sido ali do entorno de Bolsonaro, só para provocar essa reação que provocou. Volta, vai fazer de novo nível massinha 1 de Sociologia e História. Você, autor anônimo, não sabe nada. Você é um zerda do pensamento. Você é um lixo moral. Você é um golpista. Um idiota. Um idiota elogiado por idiotas. E eu fiquei sabendo, porque eu conheço pessoas, que no mercado financeiro o texto circulou bastante. Ainda tem gente no mercado financeiro divulgando isso aqui. Sabe quem? Os que estão perdendo. Os que estavam, como se diria em linguagem de mercado, comprados em Bolsonaro. Tivessem me ouvido, não estariam perdendo dinheiro. É preciso ter um pouco mais de responsabilidade com o país. E é curioso porque acusam a imprensa. A imprensa não colabora. Colaborar com o quê? Com isso? Com um texto divulgado pelo próprio presidente que diz que o Brasil não tem saída? Oh, claro, quem quer que tenha escrito esta porcaria diz que o Bolsonaro veio para nos salvar, o demiurgo, o salvador, como se houvesse isso em democracia, e os outros não deixaram. Quem não deixaram? Ah, o Congresso, os militares. Estão citados aqui os militares também. Os militares também. Então o Congresso não deixou, os militares não deixaram, os empresários estão sendo acusados. Os empresários estão sendo acusados aqui. As corporações. Fala que o Brasil é governado exclusivamente para atender aos interesses de corporações com acesso privilegiado ao orçamento público. E em outro trecho fala assim: agora, como a agenda de Bolsonaro não é do interesse de praticamente nenhuma corporação, pelo jeito nem dos militares, o sequestro fica mais evidente e o cárcere começa a se mostrar sufocante. Sequestro, cárcere, coisa de fascistoide, de Hitler de opereta, de Mussolini de opereta, de líder de milícia, alçado à condição de pensador. Um presidente da República não pode divulgar uma carta com esse conteúdo. Seja responsável, Jair Bolsonaro. Cresça. Porque é o seguinte, alguém que divulga uma carta como essa tem uma de duas saídas, eu vou dizer daqui a pouco qual é. Não dá para divulgar uma carta como essa e continuar na presidência. Ora, então vamos nos livrar do Congresso? Então vamos nos livrar das corporações? As tais? Então vamos nos livrar dos empresários? Então vamos nos livrar dos militares? Os militares! E aqui, eu poderia não ser eu e deixar de fazer essa observação. Mas como eu sou eu,
eu vou fazer. Eu pergunto aos militares, vocês estão contentes? Vocês acham que fizeram a escolha certa? Ao criar um constrangimento claro na classe política como se criou, e no judiciário como se criou, vocês acham que fizeram a boa escolha? Era esse Bolsonaro que vocês esperavam que fosse governar? Vocês não se deram conta de que Bolsonaro não era apenas, àquela altura, já não era mais só um parlamentar barulhento do baixo clero e um militar que havia sido expelido dos quartéis? E havia se tornado representante no Brasil de uma extrema-direita chechelenta, sem programa, que odeia as instituições, que odeia a democracia, que odeia as mediações, com ambições de falar diretamente às massas, com pretensões obviamente golpistas, seguindo a orientação de um maluco clínico, que transforma suas deficiências em teoria política. E agora estamos amarrados a isso, e alguma solução é de ter. Eu tenho amigos. Sim, eu não sou do tipo que rompe com amigo por causa de ideologia, por causa de escolha política. Que tentaram. Não, não será assim. As instituições se encarregam de contê-lo. Pessoas com esse perfil não são contidas. A mistura de arrogância com ignorância é sempre explosiva. E é por isso que quem quer que tenha escrito esse lixo, né, diz coisas como: desde a tal compra de votos para a reeleição, os conchavos para a privatização, o mensalão, o petrolão e o tal presidencialismo de coalizão, o Brasil é governado exclusivamente para atender os interesses das corporações. Bom, então, vamos lá. Notem que nesse resumo histórico, por exemplo, não tem plano real. Contra o qual o Bolsonaro votou. Ele votou contra o plano real. Assim como ele votou contra as privatizações. Quando se faz essa síntese aqui, o que se está falando é que o Brasil só tem uma saída: ser governado por um tirano, é ser governado por um ditador. Não por acaso a carta vem a público no dia seguinte a evidência de que os rolos que envolvem Flávio Bolsonaro são muito mais complicados do que se poderia imaginar. Um dia depois de o presidente da República ter falado: me investiguem, venham para cima de mim, riscando o chão em defesa do filho e se metendo no olho do furacão. Mas Bolsonaro não precisa pedir para que partam para cima dele, porque ele já está no rolo. Algumas das pessoas investigadas trabalharam no seu gabinete. São parentes de uma ex-mulher sua. Atuaram no seu gabinete e no do Flávio. De resto, papo furado, porque ele sabe que ele não pode ser investigado por nada anterior à posse. Agora, cuidado que existe a quebra do decoro. E, ademais, como eu lembrei hoje na minha coluna da Folha, crimes de responsabilidade ele já cometeu. Sob o pretexto de salvar o Brasil, está afundando o país, a economia está parada. A economia encolheu no primeiro trimestre. Se o Brasil chegar a crescer 1% este ano, olhe, deem graças a Deus. Mas esperar o quê de um presidente da República que ontem disse não ter nada a falar aos desempregados? Que assim mesmo o mundo mudou, fazer o quê? Se os desempregados são desqualificados, ele não tem nada para fazer. Num país que tem entre desempregados, desalentados, mão de obra precária, gente querendo trabalhar e não sei o quê, 61 milhões de pessoas. E o sujeito divulga uma carta como essa?
para que depois o porta-voz venha. Você tem a fala do porta-voz? Para que depois o porta-voz venha dizer essa maravilha. Quer ver? Fala, porta-voz. Venho colocando todo o meu esforço para governar O porta-voz aqui, desculpe, é o porta-voz aqui falando como se fosse o presidente, né? O presidente. Venho colocando todo o meu esforço para governar o Brasil. Infelizmente, os desafios são inúmeros e a mudança na forma de governar não agrada aqueles grupos que no passado se beneficiavam das relações pouco republicanas. Para só um pouquinho. Vem fazendo todo esforço. Infelizmente, os desafios são imensos. Infelizmente, os desafios são imensos? Alguém queria governar o Brasil sem desafios? Felizmente, os desafios são imensos. Para que você mostre talento, competência, expertise, capacidade de articulação. Tudo aquilo que deve fazer um político. Você queria o quê? Mamar na vaca? Aliás, você não se candidatou só por isso? Porque dizia que só você poderia responder esses desafios? Bom, eu nunca acreditei. Eu nunca acreditei. Eu não posso crer que alguém que diga que uma mulher não merece ser estuprada, porque é muito feia, tenha algo a fazer na política. Parece coisa pequena, não é não. É muito grave. Eu não acredito que alguém que faça apologia da tortura tenha algo a fazer na política. Porque tem uma falha moral aí. Falta empatia, falta compaixão. Não fossem todas as outras faltas. Ontem, atacando uma repórter da Folha, falando da necessidade do Brasil se desenvolver, ele disse, porque aí acabam as nossas commodities e aí sobra o quê? Acabam as commodities? O que é acabar as commodities? Está falando que das commodities agrícolas elas vão acabar? Vai acabar a soja brasileira? As vacas brasileiras vão acabar? O ferro brasileiro vai acabar? O que significa acabar as commodities? Não sabe o que está falando. Foi falar de indústria 4.0, falou de indústria 4G. É incapaz de decorar um slogan. No encerramento da homenagem foi falar Brasil, Estados Unidos acima de tudo, Deus acima de todos. Ele foi adaptar o slogan. A adaptação saiu errada, saiu. O Brasil, Estados Unidos acima de tudo, o Brasil acima de todos, e chamou o slogan de chavão. Não, o problema do Bolsonaro não é de gramática, o problema do Bolsonaro não é de língua portuguesa. Claro, poderia ser ignorante nessas coisas todas e ainda assim ser uma liderança. O problema é de gramática moral. Infelizmente, os desafios são imensos? Não, felizmente eles são imensos. O que mais? Depois do felizmente, né? Quero contar com a sociedade para juntos revertermos essa situação e colocarmos o país de volta ao trilho do futuro promissor. Que Deus nos ajude. Botar o país de volta ao trilho do futuro, de volta para o futuro. Isso governo é uma piada. Ô, Rego Barros, general, volta pro quartel. Para de pagar mico. Para de pagar mico. Olha aqui. Quem divulga isso tem duas saídas. Suicídio ou renúncia. Evidentemente, eu não recomendo jamais a primeira. Ainda que, segundo Camus, no mito de Sísifo, Momento cultural. o suicídio seja a única questão verdadeiramente séria da filosofia, porque decidir se eu continuo não vivo é a questão primeva primeira para todo o resto. Mas primeiro que eu acho que quem faz isso está numa situação de desespero e eu, por compaixão, é um horror, eu me nego a especular a respeito. Então, nunca, jamais. Agora, a renúncia, eu recomendo. Sai fora, Bolsonaro não é para você. Amigo, modo de dizer, não é para você. Desista. O seu vice já demonstrou que tem uma articulação maior do que a sua. Não, eu não estou conspirando com o vice. Eu nunca falei com ele, inclusive. Ô, General Mourão, vê se tem um telefone. Já liguei. Mas o senhor não sabe que é meu, ainda não tem. Tadinho, o vice está querendo se esconder agora. Para não ficar com a fama dele. Então, como eu não recomendo o suicídio, eu recomendo a renúncia. Agora, dadas as lambanças do Flávio Bolsonaro, eu só não posso garantir que não tenha cadeia no final. O que não pode é o país ficar refém de uma horda de malucos. Suicídio nunca. Então, coleguinha, renúncia. Renúncia. Né? Admita que você chegou ao limite. E você também vai sofrer menos. Porque é visível também o seu ar de sofrimento. Está estampado no seu rosto, apesar da arrogância, aquilo que na verdade é pânico. Cai fora. Hashtag pronto falei.